O objetivo deste projeto é testar e desenvolver uma nova alternativa de descompactação biológica de solos agrícolas baseada na extraordinária capacidade de enraizamento da gramínea chamada vetiver, já conhecida de muitos. É um projeto que pode criar uma sinergia muito interessante com a cultura da cana-de-açúcar e com a tecnologia das MPBs desenvolvida pela BASF, em uma aplicação muito promissora da bioengenharia. É desnecessário destacarmos aqui a importância de se descompactar os solos cultivados com a cana, que é uma cultura onde a mecanização intensiva é a regra. É uma prática crescente e irreversível. E as perdas decorrentes da compactação podem chegar a 70%. E com isso a produtividade está estacionada, tendendo inclusive ao declínio, como todos nós sabemos. Se observarmos aí ao longo dos últimos 60 anos a evolução da produtividade da cultura do milho, por exemplo, cresceu 224%. Exemplo da soja, beterraba açucareira, couza e a regra no setor agrícola mundial. A cana, no mesmo período, teve um aumento de apenas 40%. Nos últimos 10 anos está rigorosamente estabilizada, tendendo ao declínio. Em nossa opinião, grande parte dessa situação pode ser atribuída à compactação dos solos, já que estamos manejando bem variedades, adubação, tratamentos sanitários, só resta desconfiarmos aí da compactação dos solos. E com isso sabemos que a produtividade é o principal fator de redução de custos e otimização de recursos na cultura. Além de tudo, a subsolagem convencional, mecânica, sabemos que, além de muito cara, dependendo do tipo de solo, ela dura muito pouco. É até de se questionar a eficácia de se realizá-la. E, além de tudo isso, o enraizamento é essencial para a redistribuição e uso adequado de água, de nutrientes, de matéria orgânica, né, ao longo de todo o perfil de enraizamento, né? E isso é requisito essencial às altas produtividades. Isso é inquestionável. Por que, então, a recomendação do uso do vetiver? É uma gramínea perene, ocorre nos mais variados climas, solos e condições ecológicas, sobretudo as regiões tropicais e subtropicais. Tem porte médio, chega a 1,5 m de altura, a sua parte aérea, é extremamente rústica, resistente a pragas, doenças, déficit hídrico, alcalinidade, geadas, fogo, etc. É uma planta de crescimento ereto, forma touceiras com biotactismo positivo, ou seja, uma planta vai coalescendo com a outra, vai formando uma verdadeira barreira subterrânea em que as raízes vão formando um corpo único de biomassa. É uma planta C4, então sequestra uma grande quantidade de CO2, de gases de efeito estufa, da atmosfera, na base de 5 quilos por planta por ano. Tem também uma característica de extrema importância, que é a fixação do nitrogênio atmosférico. Com isso, suas raízes crescem mais de 1 milímetro por dia. Na verdade, o vetiver são 3 espécies do mesmo gênero. Chrysophogon zizanioides, que é a espécie chamada indiana, é essa aí da foto à direita, com raízes extremamente fortes e longas. Tem a Chrysophogon nemoralis, que tem as raízes bem menores, é da foto da esquerda. E a Chrysophogon nigritana, que é a chamada africana, que tem um enraizamento intermediário aí. É uma planta que atinge pleno crescimento, estabelecimento aos 9 a 10 meses, quando a raiz chega a 3 metros, e aos 18 meses as raízes chegam a 6 metros de profundidade. É uma planta que produz em torno de 300 toneladas por hectare de massa verde, e a raiz, como eu disse, fura até asfalto.
para que se tenha uma ideia da capacidade de tração, de rompimento da camada compactada desse material biológico. Então, é um material perfeito para a descompactação dos solos. Além disso, essas raízes têm uma extraordinária capacidade de absorção de metais pesados e outros nutrientes presentes nos efluentes domésticos, urbanos ou mesmo rurais. Com isso é muito utilizado, já é utilizado, por exemplo, em Goiânia e Curitiba, no tratamento de esgotos, com enorme sucesso. As raízes também podem ser usadas como estofados, é usada já na indústria automobilística como enchimento de bancos e estofados de automóveis. A parte aérea pode ser utilizada como sapé na confecção de artesanato. É utilizada na contenção de encostas e taludes, na remediação de áreas de erosão, porque cresce rápido, aprofunda-se muito e com isso contém com muita eficácia a erosão. É muito utilizada nas concessionárias de estradas em todo o Brasil. Da raiz se extraem óleos essenciais de extremo valor comercial, cerca de US$ 50 por quilo. E a parte aérea, além de tudo, ainda produz feno de ótima qualidade, feno e silagem. Como se não bastasse, as raízes são um afrodisíaco extremamente poderoso. Como eu disse, a produção de biomassa da ordem de 300 toneladas por hectare ano pode ser usada então como feno, como silagem e como cobertura vegetal. Na proposta de manejo que estamos fazendo, como cobertura vegetal nas áreas de reforma de cana. Como é uma planta que produz bem no inverno, por conta de sua rusticidade, ela pode se encaixar no nosso cronograma de reforma das áreas de canaviais e aos 90 dias já podemos dar o primeiro corte, caso se queira ensilar. Faz o corte, deixa secar até 15% e ensila. Ou então fornece como forragem verde nos confinamentos que são feitos justamente no período mais seco do ano. Aos 90 dias já pode dar o primeiro corte e depois a cada 30 dias um novo corte. Lembrando que a cada corte o enraizamento se aprofunda em geral, em média, mais 1 metro. Ou seja, em 4 cortes, 4 metros em média a mais de profundidade no enraizamento. Isso só a título de exemplo, de possibilidade de manejo numa convivência harmoniosa com a produção de alimentos, nesse caso de carne e leite. Mas há inúmeras outras possibilidades, rotação com adubação verde, com milho, com soja, produção de biomassa, de simples cobertura vegetal, para evitar a reinfestação com ervas daninhas na área e todas as alternativas do maior interesse agronômico. A exemplo do que é feito em Goiânia e Curitiba, no tratamento de esgotos, pode ser usada aí em tanques de vinhaça e águas residuais para a redução de odores, para a descontaminação de efluentes, com muito sucesso. E com isso, uma produção racional de raízes, que se torna, assim, factível economicamente. O vetiver é uma planta muito estável. Ela não vai virar praga, não vai virar uma infestante nas áreas onde ela for plantada. Tanto que ela é utilizada como cerca de divisa de propriedades na África. E por conta disso, também, por conta do seu enraizamento extraordinário, é utilizada tanto na prevenção de erosão de encostas e taludes, quanto na remediação de áreas atingidas pela erosão. Há inúmeros exemplos aí, como esses da foto, e são muito fáceis de serem encontrados em estradas em todo o país. Da raiz se pode extrair um óleo essencial de extremo valor comercial,
cerca de $50 por quilo, sendo que é possível produzir em torno de 75 quilos por hectare. Há uma empresa no Rio Grande do Norte, a Harus, que investe pesado nessa produção. Está produzindo em torno de 24 toneladas, sendo que a produção mundial atual é de apenas 80 toneladas. É a base do Chanel número 5, um perfume aí de mercado muito amplo em todo o mundo. Só essa aplicação rende aí em torno de 15 mil reais por hectare brutos, subsidiariamente, portanto. Não é o nosso contexto aqui, mas é possível fazer há muitas aplicações para a parte aérea, principalmente nos trabalhos de cobertura e artesanato, que permite aí uma aplicação de alcance social bastante interessante para essa fibra. Há inclusive uma entidade mundial dedicada à difusão do uso e multiplicação dessa planta, oferecendo suporte tecnológico e vários avanços no manejo e melhoramento dessa planta. No Brasil, a Embrapa recomenda e investe nessa planta, produz e fornece mudas, inclusive além do suporte tecnológico. No nosso caso aqui, da cultura da cana, além da compatibilidade de ciclos fenológicos, né, de plantio, de cortes e colheitas, na reforma da cana, o compartilhamento de equipamentos também é totalmente factível. Por exemplo, as plantadoras de MPB. Né? Os transbordos podem ser utilizados, o eventual silagem ou fenação junto com a braquiária e colodião. Então, é perfeitamente compatível com a produção da cana-de-açúcar em larga escala. Qual que seria então a estratégia de uso dessa planta nas áreas de reforma de cana? Primeiro, fazer o mapeamento das áreas compactadas, as áreas críticas de compactação, como já é feito rotineiramente nas empresas hoje, fazer a gradagem ou dessecação, também como já é feito, e plantar o vetiver no mesmo espaçamento previsto para a cana. Se for 1,40 m ou 1,5 m, planta, na época de plantio da cana, planta nas entrelinhas do vetiver, porque a única coisa que essa planta não resiste é o sombreamento e o glifosato. Com 2, 3 litros de glifosato por hectare já mata a planta. E então não precisa preocupar com ela. Ela não vai virar infestante e ela vai morrer no sombreamento da cana-de-açúcar. É só esse o manejo. É só esse manejo. Quando for a hora de plantar a cana, o enraizamento já vai estar estabelecido e a camada a ser atingida pela descompactação já terá sido tratada. O caminho estará aberto para o enraizamento da cana. A conferir, então, permanecem só os detalhes de manejo, as melhores combinações de manejo a serem adotadas nas áreas, o perfil fenológico, né? Aferir a extensão das raízes para estabelecer os períodos mínimos de ocupação das áreas com vetiver, a frequência dos cortes, as formas de plantio, se com o equipamento das MPB, ou plantio em colmos ou em toletes, como na cana. Então, são detalhes de manejo que têm que ser conferidos, então, para que se atinja a perfeita compatibilidade com a cultura e o ciclo da cana-de-açúcar. Só a título de ilustração, as mudas pré-brotadas do vetiver são exatamente como as da cana. São torceiras que podem, inclusive, ser subdivididas, dependendo da época. Então, é exatamente como fazemos já rotineiramente na cana. Podemos manter viveiros de produção na usina, a razão de multiplicação é da casa de 1 para 100, já que são vários cortes. Então, pode-se manter viveiros primários e até secundários, com tratamentos intensivos para aumentar a produtividade
e daí para frente multiplicar com toletes ou colmos, exatamente como na cana. Uma coisa que deve ser ponderada, por ser muito importante, é o fato de que isso se aplica a qualquer cultura, né? No caso das perenes, das semi-perenes particularmente, que você pode obter o retorno não só pela extração das raízes e comércio do óleo, etc., mas só pelo aumento da produtividade, da longevidade dessas lavouras, você já pode ter o retorno aí mais que satisfatório desse manejo. Pensando aí na laranja, no café, por exemplo, né? Ainda um outro aspecto, isso não se aplica só a solos compactados, a quaisquer tipos de solo. Isso aí pode facilitar muito o preparo do solo para qualquer cultura, né? Então, esse manejo, já que o vetiver ele pode ser eliminado pelo sombreamento, pelo glifosato, isso aí abre espaço para uma infinidade de manejos possíveis. Bom, por se tratar aí de uma inovação, de uma novidade, é claro que tem vários índices aí a serem levantados, né? Tanto do lado comercial quanto em relação às práticas agronômicas mesmo, né? Perfil fenológico da cultura, atestar, confirmar a questão do enraizamento, da frequência dos cortes, a longevidade, tem uma infinidade de indicadores aí a serem levantados. A questão a proposta, a proposição ao MDL também é uma coisa para ser feita. Isso aí leva 2, 3, até 4 anos para serem aprovados os projetos aí na ONU, né, do MDL. Bom, então tem um trabalhão aí para ser feito, né, para otimizar, mas a eventual adoção da prática é de imediato. Tem muita muda disponível no país inteiro, e dá para começar o trabalho de imediato. Qual a razão, então, de estarmos aqui propondo esse projeto? É claro que no âmbito operacional, espero que tenha ficado claro o interesse agronômico dessa alternativa, tanto em relação a custos, redução de custos e de aumento e preservação da produtividade. Tem um âmbito estratégico também, que é a questão ambiental, que ao reduzirmos a demanda de equipamento pesado na subsolagem, como é feito, tem que ser feito com equipamento muito pesado, então tem todo o consumo de combustíveis fósseis, o diesel, né, basicamente, com emissão correspondente de gás de efeito estufa, que estaremos evitando. Tem um âmbito estratégico em relação à convivência salutar entre a cana e a produção de alimentos, e uma fonte de receitas eventuais importantes para o produtor de cana-de-açúcar. Do ponto de vista comercial, há várias oportunidades que podem decorrer desse projeto. Por exemplo, fabricantes de dessecantes naturais, confinadores de gado, empresas com problemas críticos de compactação, não só de compactação, mas também de erosão de solos, a indústria automobilística, fabricantes de cosméticos, como eu comentei, fabricantes de equipamentos de plantio, de sucação, etc. Há várias oportunidades aí que podem decorrer da difusão dessa nova alternativa de manejo. Como plano de trabalho proposto, em princípio, testar experimentalmente, aferir esses efeitos, né? Contrastando a descompactação mecânica tradicional, a descompactação com vetiver contra a compactação original da área, né? E aferir índices, indicadores de custos, de produtividades, de longevidade, de indicadores aí de porosidade da área, de enraizamento, tratar os aspectos comerciais e outros decorrentes dessa nova alternativa de manejo. Esse seria o plano básico de trabalho. Bem, então é esta a mensagem. As linhas gerais do projeto são estas, e eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos eventuais. Meus contatos estão aí.
E eu estou muito seguro para afirmar que é um assunto interessante, promete muito, tanto do ponto de vista agronômico quanto comercial. Agradeço muitíssimo a atenção dispensada até aqui e espero podermos conversar mais a respeito. Muito obrigado, um grande abraço.